Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Átila Almada, eu sou pesquisador da memória sobre trilhos há 20 anos. Hoje eu trago para você o terceiro e último vídeo da série sobre e os trens de passageiros, hein? Uma série em que a gente analisa de maneira muito direta e muito objetiva as possibilidades e os empecilhos para que este modal, que desperta tanta saudade e é tão aguardado por muitas pessoas, possa, ou não, voltar a circular no estado de São Paulo. Nós já falamos sobre a estrutura, sobre o leito ferroviário, falamos sobre o material rodante e hoje nós vamos falar sobre parcerias e viabilidade econômica para que essa retomada possa efetivamente acontecer. Se é um assunto que interessa a você, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e ao final do vídeo deixe a sua curtida e o seu comentário. A última parte da nossa viagem começa agora. Como a nossa ideia é falar sobre a viabilidade da retomada dos transportes de passageiros, além daquilo que já falamos aqui, além de material rodante, além da via em si, o que faz uma ferrovia funcionar? Você pode pensar, bom, talvez seja a idealização ou idealismo, melhor dizendo, dos funcionários, talvez seja ter pessoas que gostam de trens, pessoas que entendam do assunto, que tenham formação na área ferroviária. Tudo isso é verdade, tudo isso realmente faz uma ferrovia funcionar. Mas isso só pode acontecer se tiver um elemento fundamental, básico, necessário, indispensável. Quer ouvir a resposta? O que faz uma ferrovia funcionar é... Dinheiro é dinheiro. E quando eu falo em dinheiro, é muito dinheiro. Dinheiro demais. Dinheiro pra caramba. Por quê? Porque a ferrovia no estado de São Paulo, mais ou menos 2.000 quilômetros dela, está em péssimas condições. Precisaria de um reinvestimento praticamente do zero para voltar a ter circulação de trens, como eu mostrei nos vídeos anteriores. Para facilitar, eu dividi em algumas partes: recuperação da via, compra de material rodante, contratos ou ideias que já existem, e agora eu vou esmiuçar junto com você quais são estes valores. Se você não estiver sentado em uma boa cadeira, é melhor se sentar, porque senão você vai cair de costas. Primeiro tópico da área custos. Recuperação de trechos que estão inativos. Eu cheguei aí a uma média de valores. Alguém aqui vai poder comentar, mas existem valores menores, maiores? Sim. Eu fiz pesquisas em vários lugares, brasileiros e de fora do Brasil, fiz algumas equivalências aí de capital e cheguei a uma média de 5 milhões de reais por quilômetro para a construção ou readequação de leito ferroviário. Lembrando, leito ferroviário apenas falando de lastro, trilho, dormente, enfim, preparação de terreno, mas não inclui, por exemplo, eletrificação, ok? Leito ferroviário para, por exemplo, tráfego de trens tracionados por locomotivas a diesel. Se for eletrificação, claro que aí o custo sobe bem mais. E trem de superfície, não é trem subterrâneo, não inclui aí obras de arte, túneis, viadutos, pontes, nada, só o leito. 5 milhões de reais por quilômetro, custo de via permanente. Peguei alguns exemplos nossos para você ter uma ideia. A Bauru Panorama, que já está em obras pela Rumo, não para circular, obviamente, trens de passageiros, mas, como eu disse, para uma referência de custos, tem uma extensão de 369 quilômetros. Isso dá um total de 1.840 bilhões de reais. A Santos Juquiá, que é a linha do litoral da antiga Sorocabana e que foi operada até os estertores da FEPASA, teve recentemente um projeto apresentado pelo governo do estado de São Paulo para que volte a operar trens, inclusive para o transporte de passageiros, não só cargas. São 178 quilômetros, 890 milhões de reais, tirando aí essa média. Araraquara-Barretos, linha tronco da Paulista, 200 quilômetros, mais ou menos 1 bilhão de reais. E aí, se você quiser olhar algum trecho, é só medir a distância quilométrica em quilômetros ferroviários, lembrando que muitas vezes
eles são maiores do que os quilômetros rodoviários pela sinuosidade da linha, e multiplicar por 5 milhões você tem a ideia deste custo. Esta é a parte dos trechos. A segunda parte, obviamente, são os investimentos em material rodante. Para não fugir do escopo deste vídeo, que fala dos trens de passageiros, obviamente vou considerar apenas locomotivas e carros de passageiros. O custo médio de uma locomotiva é entre 4 e 5 milhões, mas aí nós já estamos falando de dólares e não de reais. Custo de locomotiva depende se é bitola métrica, bitola larga, capacidade de tração, enfim. Então, tirando uma média, se você pegar 5 milhões de dólares, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está indo ao ar dia 15 de dezembro, mas hoje de gravação é 30 de novembro, o dólar está na casa de R$6. Então, R$6 vezes 5 dá 30 milhões de reais uma locomotiva. Você precisa pensar quantas locomotivas você vai ter para operar determinado trecho, considerando as locomotivas que efetivamente façam os trens e algumas aí para uma reserva técnica. Então, 30 milhões de reais por locomotiva. Quanto custa um carro de passageiros? Bom, um carro de passageiros custa cerca de 1,5 milhão de dólares. Este valor, que hoje seria o equivalente a 9 milhões de reais, porém, é um dado de 2014, um dado que eu levantei da compra de alguns carros de passageiros que a Vale fez para a Estrada de Ferro Vitória-Minas e para a Estrada de Ferro Carajás lá em 2014. Mas a gente sabe que existe ágio, que existe inflação de moeda. Então, o que em 2014 equivalia a 1,5 milhão de dólares, hoje equivale a 2, considerando a valorização do dólar dentro da economia dos Estados Unidos ao longo do período. Chegamos a 2 milhões de dólares ou 10 milhões de reais por carro de passageiros. Isso também leva em conta que eu teria aí a formação de um trem tradicional, uma locomotiva puxando e os carros de passageiros a ela acoplados. Claro que para um projeto como o TIC não se fala em locomotiva com carros de passageiros, se fala, possivelmente é o que vai acontecer, em carros motores e carros reboques, seria um modelo aí de trem de alta velocidade, pelo menos na parte expressa, não no parador. Aí a conta é outra, mas para fazer uma estimativa geral, uma estimativa que possa ser aplicada a mais contextos, não só o contexto do TIC, que querendo ou não é um contexto um pouco restrito, eu fiz esse cálculo. Então, recapitulando, uma locomotiva na casa de 30 milhões de reais, um carro de passageiros na casa de 10 milhões. Por referência, eis aqui também valores, estes estimados oficialmente, para grandes trechos e grandes projetos. Quais? Primeiro, reativação da malha oeste. O que se entende por malha oeste hoje é o trecho Mairinque-Corumbá, que envolve linhas da Sorocabana e da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Então, linha-tronco da Sorocabana até Rubião Júnior, ramal de Bauru, obviamente até Bauru, e linha da antiga Noroeste de Bauru a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Bauru-Corumbá, inclusive, era o trecho do trem do Pantanal. A reativação da malha oeste, que tem 1.765 quilômetros, está orçada, o que inclui não só o leito, mas como eu disse, os materiais necessários, vagões, locomotivas e tal, em 15 bilhões de reais. O TIC, que é o trem intercidades, do qual se fala muito do primeiro eixo, que é o eixo norte, já licitado, o eixo São Paulo-Campinas, tem na verdade 4 eixos correspondentes aos pontos cardeais: eixo norte, eixo sul, eixo leste e eixo oeste. O eixo norte, São Paulo-Campinas, como eu já disse, sul, São Paulo-Santos e até a estação do Valongo, e aí integração, a possibilidade de integração com a Santos Juquiá, que teria que ser refeita. Eixo leste, São Paulo a Aparecida, e eixo oeste, São Paulo a Sorocaba. Custo médio do TIC, 15 bilhões de reais por trecho. Detalhe que no eixo sul, estes 15 bilhões são apenas São Paulo-Santos. O projeto da Santos Juquiá é separado, até porque são linhas diferentes. A Santos Juquiá, que tem trilhos ainda, mas não tem circulação, é em métrica, né, e Sorocabana, e o trecho São Paulo-Santos seria em larga. Então seria uma outra fase de readequação. Mas nos trechos principais, 15 bilhões para cada um. Falando só destes 5 trechos, né, ou destes 5 setores, malha oeste mais os 4 eixos do TIC, estamos orçando aí 75 bilhões de reais.
Por fim, temos um detalhe nada pequeno, muito importante, aliás, que é: quem vai arcar com todos estes custos? Nós temos aí 3 possibilidades para investimentos. Primeira, investimento público, ou seja, só o governo, na esfera estadual ou na esfera federal, ou numa junção entre as duas, banca toda a construção, toda a readequação, compra de materiais e, obviamente, vai aferir os resultados dessa operação. Temos a modalidade privada, em que o governo não toca na ferrovia, ele mantém o trecho ou refaz uma concessão do trecho e a concessionária é responsável por tudo, desde o primeiro parafuso até os lucros ou prejuízos que tiraram da operação. E temos o modelo de PPP, que é a parceria público-privada, em que você tem investimentos, tanto governamentais quanto privados, e aí, obviamente, você tem um contrato com mais exigências e repartições de valores. Então agora eu quero olhar bem nos seus olhos para a gente falar sobre isso sem saudosismo e sem ideologias gritando. Em 20 anos de pesquisa, eu já ouvi bastante coisa. Tem muita gente que diz: poxa, na época da FEPASA que era bom, o Estado gerenciava a ferrovia, ela tinha alguns problemas, mas funcionava, o trem era barato, acessível, tinha trem para todo mundo, era o modelo que deveria existir hoje. E vai ter gente que diz: na época da Paulista que era muito bom, a Paulista, ferrovia padrão, vinha gente até de fora para ver, não havia atrasos, os trens eram limpos, funcionava como um relógio, na época da Paulista que era privada que era bom. Eu vou concordar aqui só com o fato de que, obviamente, a Paulista foi muito mais eficiente em termos administrativos e de serviços do que a FEPASA. Só que tem um detalhe, pessoal: tanto a Paulista quanto a FEPASA foram, ficaram, passaram, não existem mais. Para esses trens que vão rodar aí a partir de 2030, a gente está falando de 60 anos depois da criação da FEPASA ou 60 anos depois do desaparecimento da Paulista. Não dá para pensar com uma cabeça dos anos 50, 60, 70 do século passado para os anos 30 do século atual. Não funciona. Então, o que nós temos aqui de maneira bem prática? Hoje, nem o governo federal, nem o governo do estado de São Paulo ou de outros estados que pensam em reativar as ferrovias estão a fim de assumir o abacaxi sozinho, correr todos os riscos, todos os custos e arcar com eventuais prejuízos. Da mesma maneira, as empresas particulares também não estão a fim de ficar com a batata quente na mão para ver se vai queimar, porque elas também sabem desses riscos. Então, para hoje, para os anos 2020 e 2030, o modelo que me parece indicar uma solução plausível, uma solução aplicável, são as PPPs, são as parcerias público-privadas. Claro, os contratos devem ser bem feitos, deve haver transparência, deve haver exigências e contrapartidas, mas essa repartição, essa divisão de investimentos e de retornos entre governo e setor privado é o modelo que se encaminha para dar certo. É o modelo, por exemplo, em que o TIC aqui em São Paulo, pelo menos no eixo norte, já foi concessionado e é o modelo para o qual os outros grandes projetos apontam. E você acha que os trens de passageiros voltam mesmo a circular? É só fogo de palha e logo morre? Ou existe uma possibilidade, só que muito mais distante do que propagam por aí? Quero saber sua opinião, deixe nos comentários. Fique agora com as fontes que eu consultei para fazer o vídeo de hoje. E claro, eu espero você na próxima semana, no próximo domingo ao meio-dia, com mais almoço e ferrovia. Um grande abraço e até lá!